Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje é domingo, 28 de março, domingo de Ramos. Como eu havia anunciado, eu estou fazendo a live de manhã por uma questão pessoal que eu tenho hoje, nesse domingo, e a gente vai fazer uma live onde eu vou aproveitar e vou dar também a bênção aos ramos. Eu também trouxe o meu ramo, para a gente aproveitar. Eu vou dar a bênção nos ramos, para a gente poder ter o ramo, Esse ramo aqui, inclusive, ele é grandão assim, mas eu vou partir ele em três. Eu vou fazer chegar um ramo para cada uma das minhas irmãs, Então a gente vai ficar com... Esse ramo vai ser partido em três, para ficar um pedaço em cada uma das nossas casas. Essa, aliás, também é uma coisa que a gente tem que vivenciar um pouco, sabe? A possibilidade da gente pensar uma celebração nessa época, uma celebração em família, vai ficar difícil, porque acaba aglomerando. Mas a gente pode fazer coisas melhores dentro em casa, ou com um certo espaço. Ô Djalma, ô Doraci, paz e bem. Trouxeram o ramo de vocês? Ó, eu separei o meu. O meu vai para mim e vai para minhas duas irmãs. Ó, tá, o meu tá aqui, ó. Tá vendo? A gente vai cortar e vai distribuir. Eu vou distribuir depois para minhas duas irmãs. Quando eu for para o hospital, deixo na casa delas. Paz e bem. A gente vai fazer a leitura do Evangelho de Marcos, o Evangelho da procissão, em vez de fazer a leitura do Evangelho da Paixão, que provavelmente eu farei na sexta-feira, Mas acho que a gente vai pincelar um pouco o Evangelho também da Paixão, porque eu acho que existe uma grande questão a ser falada, Fomos na missa das 9. Ah, que bom! Que bom! Foram lá na missa das 9. Estava muito cheia a igreja, Djalma, Duraci, vocês acharam que a igreja estava muito cheia? Aqui tem vantagem que ela é uma igreja antiga, tem um pé direito imenso, é muito grande, Igreja que você pode pôr com segurança umas 200 pessoas nela sem problema, Porque tem muita ventilação, tem um pé direito muito alto, uma igreja muito larga, Mas mesmo assim é bom que a gente não encha muitas igrejas, Aí eu, por exemplo, que ainda eu fico preocupado, Estava no limite. Tá bom. Eu acho que o limite a gente, faço inclusive um elogio pessoal ao Padre Natan, que ele sempre se preocupou com isso, Inclusive, assim, uma preocupação assim de uma pessoa preocupada com a saúde dos outros, Eu me lembro que a gente falou assim, não, até 200 pessoas cabe na igreja sem problema. Ele falou assim, eu vou deixar por menos, para a gente ter uma folga, para a gente ter Então a gente vê que é uma pessoa preocupada com a saúde dos outros, Ele é um homem que está realmente preocupado que as pessoas tenham saúde, tenham vida, Não é uma coisa da boca para fora, não é uma aparência. É bom a gente saber que a gente tem um padre que se preocupa com a gente. Tá no limite, tá bom. A vantagem a gente tem na nossa paróquia, ela tem uma vantagem de ser realmente, pode dizer, preparada para isso. Se a gente pega uma igreja ali, a igreja enche, põe 200 pessoas, não vai expor ninguém, o risco é da pessoa na ida e na volta, mas na igreja não vai ter um problema maior. E a
A gente liga o ventilador um pouco, depois ventila a igreja toda, está resolvido o problema. Né? E eu sei que o Padre Natan tem feito limpeza entre as celebrações. Né? Então é uma diferença, faz uma diferença danada. Né? Nós estamos aí, estamos chegando, daqui a pouco a gente vai começar. Né? É sempre ruim fazer fora do horário, mas eu estou realmente com um problema que não ia dar para eu fazer às 15h30. E daqui a pouco isso vai estar no IGTV, quem entrar depois vê. Né? Então vamos começar a nossa celebração agora. Né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Tá vendo? Ó? Fizeram a pulverização depois da missa, como tem feito sempre, né, Djalma? Isso é uma coisa muito bem feita na nossa igreja, isso é uma preocupação real com isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado em frente. Logo que ali entrardes, encontrarei amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram, encontraram o jumentinho amarrado junto à porta, do lado de fora, na rua. O desamarraram. Alguns que estavam ali disseram: Que estáis fazendo desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus. Colocaram sobre ele mantos. Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalhavam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana! Bendito quem vem em nome do Senhor! Bendito seja o reino que vem, o reino do nosso pai Davi! Hosana no mais alto dos céus! Palavra da salvação. O próximo evangelho que se lê no dia de hoje é o evangelho da paixão do Senhor. É muito estranho você ver que a população que existe nessa leitura, uma semana depois, está gritando: crucifica-o. E como é que a gente pode entender essa realidade? Como é que a gente pode entender a mudança da vida para a morte? Sabe, isso é uma coisa que perturba profundamente a todo aquele que segue Jesus. É uma coisa até que às vezes dói no meu coração. Às vezes me angustia um pouco. Mas assim, existem algumas coisas na própria leitura de hoje que nos chamam a atenção. Talvez a gente não perceba isso. Né? E existe até um cuidado que a gente tem que tomar para que a gente não seja injusto. Tá? Então, vamos acompanhar o seguinte. Se você pegar a primeira leitura, o profeta Isaías, capítulo 50, ele fala sobre um personagem que é muito conhecido, que é o servo sofredor. O servo que sofre pelo povo. Ele sofre para levar os pecados, as culpas do povo
para o povo. Bem, na época de Jesus, na época de Isaías, as pessoas não sabiam quem era o servo sofredor. Na época de Jesus, a gente viu o servo sofredor, que foi Jesus. E essa história de bater nas costas, bater na face, arrancar a barba, cuspir na cara, é tão agressivo que a gente se fixa nessa parte. E a gente deixa passar 2 pedacinhos. Um pedacinho é que está lá no final, né? Ele confia em Deus e ele se mantém impassível diante da tortura porque sabe que não sairá humilhado. E isso a gente vai entender melhor na segunda leitura. Mas existe uma segunda coisa que passa mais despercebida ainda. E é assim, o que leva o servo sofredor adiante. O Senhor Deus me deu língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O servo sofredor, ele recebe os dons dele para cuidar da pessoa abatida, para dar conforto àquele que sofre. Ele é preparado por Deus para ir buscar o irmão. Sabe, o servo sofredor, ele não é uma figura masoquista que quer sofrer, quer ser massacrado. Não. O servo sofredor é aquele que se preocupa com o irmão, com a irmã, e vai ao encontro do irmão e da irmã que sofre, que está abatido, que está cansado, que está ferido, que acha que tudo acabou. Esse é a grandeza desse servo. O que lhe torna uma pessoa especial não é o sofrimento. O que lhe torna uma pessoa especial não são as costas marcadas, a barba arrancada, o rosto cuspido, as bofetadas. Não, isso é pouco, isso é pequeno. O que torna ele especial é o amor ao seu irmão e à sua irmã, principalmente aqueles que são desprezados. E quando você entende que o seu caminho é o caminho de se dedicar ao irmão e à irmã, você entende que mesmo que façam todas essas maldades, você não vai ser humilhado. E aqui faz todo o sentido o que Paulo nos fala quando disse que Cristo existe em condição divina, mas não exerce sua condição divina. Ele abre mão de sua condição divina para se tornar igual aos homens, porque somos homens e mulheres que precisam de palavras de conforto. São os homens e mulheres comuns, como eu, como você, como os nossos irmãos doentes, como aqueles que estão hoje na fila, esperando uma vaga na UTI. Aquelas famílias desesperadas, elas precisam de um apoio, de uma palavra, de uma esperança. Eu tenho certeza que se hoje Jesus estivesse aqui, estaria se dirigindo a essas pessoas. Sabe, é duro falar isso, ele estaria lá. Ele estaria com o irmão que sofre entubado, com o que sofre esperando a vaga, com a família deles. Porque esse é o grande trabalho do servo sofredor. O grande trabalho do servo sofredor não é sofrer, é ser servo, é estar à disposição do irmão e da irmã. E é por isso que ele fala que ele se humilha. Oi, Gabriel, paz e bem. Ele se humilha. Ele se humilha porque se faz obediente até a morte mais indigna de todas. Que é ser levantado, é ser maldito, porque para o judeu
estar levantado é ser maldito. Paz e bem, Gabriel. Sabe, isso é o grande mistério. Não é o sofrimento, não são as chicotadas, não são a coroa de espinho. Nada disso transforma Jesus em Jesus. O que transforma Jesus em Jesus, o que transforma a grandeza, a coisa incompreensível de Deus se encarnar no meio dos homens, é o que está na primeira leitura. A leitura que diz que ele foi adestrado e preparado para dar apoio àqueles que precisam, a ir buscar o irmão que sofre. E aí, a gente entende que às vezes as coisas dão errada, que às vezes as coisas nos levam a um desespero, a uma situação onde tudo parece errado, mas Jesus abdica de tudo para estar ao nosso lado. Jesus abre mão de tudo para cuidar de nós. Esse é o real esvaziamento. A humilhação aqui não é a humilhação que nós vemos hoje em dia, que muitos fazem uns com os outros. A humilhação aqui pode ser positiva, no sentido de eu abrir mão de todas as benesses que eu tenho direito, se eu quiser cuidar do meu irmão. É uma humilhação positiva. Eu resolvo de comer um bacalhau maravilhoso na sexta-feira santa, porque eu vou pegar parte daquela comida e vou dar para o meu irmão pobre. Aí eu não vou poder ter um bacalhau maravilhoso, vou ter um peixinho, vou ter um filezinho de frango, mas eu levei comida ao meu irmão. Ah, Bernarda, minha amiga, humilhe-se a si mesmo para levar palavra de conforto, comida de conforto ao faminto, palavra de conforto àquele que está desesperado. Essa é a grandeza do servo sofredor que todos ignoram, inclusive eu. Muitas vezes eu isso. Não pensem, insisto com vocês, não pensem que eu sou uma pessoa sofredora. Tudo que eu falo para vocês são reflexões que eu já tive em minha vida. E aí, a gente vem para esse evangelho, do evangelho da procissão, que é um evangelho interessante. Lembrem-se que ontem nós sabíamos que os fariseus queriam matar Jesus. Jesus estava meio que escondido, porque não é desejo do Pai que Jesus morra. Deus Pai não é um homem sádico que deseja sangue para salvar a humanidade. Não digam que Deus Pai exigiu o sacrifício da cruz para salvar o mundo, porque não há espaço para a morte no coração de Deus Pai. Deus Pai só quer vida, só quer amor, misericórdia, perdão. Mas Bernardo, ele não morreu na cruz, sim, e é por isso que hoje eu intitulei minha homilia Vida ou Morte, porque essa foi uma escolha. Esse é o mistério que num domingo a humanidade clama Hosana ao filho de Davi, e numa sexta-feira a humanidade grita crucifica-o. Por quê? Já havia pessoas que não aceitavam a possibilidade de um Deus de amor, um Deus de amor, de perdão, de misericórdia, um Deus que fala para você, aquele que me segue será honrado por meu Pai. Se você segue a Jesus, Deus Pai te honrará. Bernardo, isso é um absurdo. Quem falou isso foi João, não fui eu. Briga com ele. Tá? Mas havia tamanho medo, tamanha circunstância. Se você olhar bem, havia meio que um grupo, Simone, minha filha, paz e bem. Havia meio que uma estratégia para Jesus entrar em Jerusalém. Vocês notaram? Olha, vai lá e pega um jumentinho para mim. Vocês notaram que estava mais ou menos combinado? Provavelmente alguns dos discípulos já tinham ido, já tinham combinado aquilo.
né? E mais que isso, provavelmente já haviam até combinado a chegada de Jesus grandiosa para que não o matassem logo na entrada. Jesus claramente tinha um esquema ali meio que subversivo para entrar em Jerusalém sem ser morto. Porque uma das estratégias quando você está ameaçado de morte é que você fique bem visível, porque o pessoal não tem coragem. Né? Lembra que Caifás fala, é melhor que morra um do que morra todos. Isso significa claramente que sabia que se tentassem matar Jesus ia ter uma confusão e isso ia levar a um tumulto, o Império Romano ia lá e passava a regra em todo mundo. Então, Jesus chega e cumpre as grandes profecias. Ele é o filho de Davi que chega para assumir o reinado. E aqui nós temos uma escolha. A primeira escolha é a escolha da vida. Se o povo de Jerusalém admitisse realmente que Jesus era Filho de Deus, que Jesus era Deus encarnado, que Jesus era o Rei dos Reis, que o reinado de amor era o que estava interessando, isso faria diferença. É muito marcante você ver que Jesus, no Evangelho da Paixão, Jesus está na casa de Simão o leproso. Olha como o homem era conhecido, Simão o leproso. As pessoas já marcavam esse homem, já tornavam ele desprezível à margem da sociedade. Onde é que está Jesus? Na casa dele. Porque Jesus quer que nós sejamos integrados juntos, que nós reconheçamos a dignidade do ser humano. Ele é saudado por uma mulher de vida duvidosa. E novamente, oi Diane, paz e bem, novamente, as pessoas levam uma mensagem de exclusão, uma mensagem claramente de instrumentalizar as coisas. Ninguém estava preocupado com o pobre ali, não. Estavam preocupados que aquela mulher estava ganhando um papel importante ali. Ela era uma mulher desprezível, ninguém queria saber dela. Como é que ela chega perto do mestre? Havia naquela cabeça daquele povo ainda uma visão que se você não tem uma vida perfeita, você não é digno. E que Jesus sempre mostra o oposto. Sabe, se a humanidade tivesse aceitado essa visão, o sacrifício de Cristo não seria necessário. Se a humanidade tivesse dito o amor é a nossa regra de convivência, a inclusão é o que nos guia, defender a vida é o nosso valor mais importante, com dar à humanidade a sua divina dignidade é o que nos move, não haveria necessidade da cruz. A cruz surge porque as pessoas escolhem o oposto, porque os fariseus escolheram o oposto, porque eles preferiam manter a estrutura de força e de poder que eles tinham, do que levar amor ao mundo. Porque os levitas preferiam ser os grandes mestres da religião do que entender que todo aquele que segue Jesus será honrado pelo Pai. Por isso, escolherão a morte. É por isso que a gente tem que entender que uma humanidade poderia ter salvo Jesus. A mesma humanidade. Porque ouviu pessoas erradas. Porque se deixou levar por conselhos errados. Levou Jesus a uma situação tal que não havia outra forma dele salvar o mundo que não fosse com seu sacrifício na cruz. É por isso que ele se esvaziou. É por isso que ele se humilhou de tal forma ao ponto de morrer na cruz. Cabe a nós agora decidirmos o que vamos fazer. Vamos nos esvaziar dos nossos esquemas antigos, onde nós separamos pessoas do bem e pessoas do mal. Vamos entender que são pessoas que podem estar com o espírito abatido,
que podem estar feridas pela doença, pelas misérias da vida e precisam de ser cuidadas. Vamos seguir Jesus? Vamos abrir mão dessas grandezas que nos dão e vamos humilhar a nós mesmos para seguir Jesus na sua mensagem de amor, de perdão, de misericórdia, de inclusão, na sua mensagem que toda vida é necessária, que todos os seres humanos são dignos e que não há nada que retire essa dignidade, que todas as pessoas são amadas igualmente por Deus, independente de quem seja, e que nós devemos amá-las sempre, independente de quem seja. Vamos fazer isso? Oi, Lázara! Paz e bem! Ou vamos agir como os fariseus, os levitas, os sumos sacerdotes, e não vamos escolher a vida, vamos escolher a morte. Sabe? E eu já fiz a minha escolha. Eu já fiz a minha escolha de balançar hoje o meu ramo com toda a força. Já fiz a minha escolha de pegar o meu ramo e dizer: Hosana ao filho de Davi. Eu já fiz a minha escolha de esvaziar a minha vida. Oi, Carla, paz e bem. Para viver ao lado daqueles que estão nas periferias da sociedade, as periferias existenciais, com mensagem de amor, misericórdia, perdão, inclusão, respeito, porque essa é a mensagem daqueles que gritavam: viva o reino que vem. Amém? Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para falar hoje, né? Como hoje é o domingo de Ramos, e como eu sei que várias pessoas, como eu, não vão à igreja hoje, eu não vou à igreja hoje. Meus pais ainda não estão protegidos com vacina. Eu estou tentando reduzir ao máximo a exposição deles. Eu já tomei a vacina, mas meus pais não tomaram ainda. Eu não posso expor meus pais ao risco, né? Então acho que é uma questão de responsabilidade, uma questão de amor, né? Lázara e Djalma Doraci já mandaram amém. Então eu escolhi, eu fiz a escolha de vida, de abrir mão de me encontrar com pessoas amadas e queridas que eu tenho na minha paróquia. Eu adoraria hoje poder abraçar, beijar, abençoar e distribuir ramos para elas. Adoraria. Não só eu sei quanto eu sinto falta disso, mas eu prefiro fazer isso para eu poder dizer: Hosana, o filho de Davi, louvado aquele que traz o reino de Deus para nós, com paz no meu coração, porque eu sei que eu escolhi a vida. E como eu ganhei um sacramento de serviço, um sacramento onde eu posso servir aos meus irmãos. Meu sacramento não tem nenhum sentido se não seja servir a vocês, ser um servo, mas o servo sofredor, no que ele realmente é, aquele que leva a palavra de ânimo, que leva força aos que precisam. Então hoje eu vou dar a bênção dos ramos. Se você tem um ramo em casa, se você tem um raminho perto de você, por favor. Ah, Bernardo, eu não tenho. Pensa um que tem aí na sua casa agora. Pensa aí que você vai abençoar esse ramo. Vamos fazer a bênção dos ramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, durante a quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, nos reunimos através dessa mídia social. E vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa do Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada. Sigamos os passos do nosso Senhor, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e de sua vida. A exortação necessária eu já fiz. Então peço agora que vocês peguem o ramo de vocês. Esse aqui está grande, pessoal, porque eu vou partir e vou levar para as minhas irmãs um pedaço. Porque amanhã, quando eu for para o hospital,
Eu vou levar para elas um pedaço desse ramo. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, tá? Usem desses ramos para se lembrar da grandeza de Jesus. Jesus, o servo sofredor, aquele que teve sua língua preparada e seus ouvidos aguçados para ir ao encontro dos irmãos que precisam dele. Não tornem todo o esforço da quaresma em vão. Mudem a vida de vocês. Considerem a necessidade de apoiar os irmãos e as irmãs que sofrem. Essa é a grande conversão. Para vocês, eu deixo agora a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, hoje mais do que nunca, fiquem em casa. Aqueles que não podem sair, tomem cuidado. Tomem muito cuidado, tá? Assim que puder, nós vamos ter 2 pessoas amanhã que vão receber a vacina na nossa comunidade eclesial. A mãe da Simone recebeu ontem. Assim que puder, tomem a vacina. A vacina é um dom de Deus para nós. Hoje e sempre. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigamos em paz, que Ele nos acompanhe. Amanhã, 15h30, a gente se vê de novo. Beijos e bênçãos, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.